Embora a fé seja descrita em Hebreus 11:1 como a convicção das coisas que se esperam, isso também implica que a fé não é uma atitude passiva ou aguardando que as coisas simplesmente aconteçam sem nenhum esforço da nossa parte. A fé é um movimento ativo, uma atitude contínua de confiança e ação. Quando se trata do reino de Deus, a fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas é um processo que envolve crer que Ele é capaz e disposto a agir em nosso favor. E para que a fé tenha efeito, ela precisa ser acompanhada de atitudes que evidenciem essa confiança. Por exemplo, em Tiago 2,17, lemos que a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Ou seja, se nossa fé não se traduz em ações concretas que refletem essa confiança em Deus, ela fica sem efeito. A fé que Deus exige é uma fé que age, que se move, que caminha para o que está esperando, mesmo sem ver os resultados imediatamente. Podemos ver isso em muitas histórias bíblicas, como a de Abraão, que mesmo sem ter filhos, confiou em Deus para que a promessa fosse cumprida. Sua fé o levou a sair de sua terra natal, a oferecer seu filho Isaque como sacrifício e, de maneira geral, a obedecer a Deus em tudo. Essa fé ativa é um exemplo de como o crente se posiciona diante de Deus, mesmo quando a situação não parece favorável. A fé como moeda de troca no reino dos céus também nos remete a um ponto importante. No reino de Deus, as regras não são as mesmas do mundo natural. O dinheiro no mundo tem valor porque é aceito por todas as partes envolvidas nas transações. Da mesma forma, no reino de Deus, a fé é o princípio que governa, e ela não depende das circunstâncias externas ou das leis naturais. Em outras palavras, Deus não opera de acordo com as leis humanas, e sim segundo sua vontade soberana, que é além da compreensão humana. Portanto, para vivermos de acordo com a realidade do reino de Deus, precisamos confiar em seus princípios e operar segundo a fé que Ele nos dá. O reino de Deus é uma realidade que transcende o que vemos e experimentamos no mundo físico. Por isso, a fé é a única maneira de enxergar e operar dentro dessa realidade. Em Mateus 6,33, Jesus nos ensina que devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o que implica que as nossas ações, desejos e intenções devem estar alinhados com esse reino e não com o sistema do mundo. Buscar o reino de Deus com fé significa viver de acordo com seus princípios, acreditando que Ele irá prover tudo o que precisamos. No Evangelho de Mateus, em 17:20, Jesus diz que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele passará. Nada vos será impossível. Isso nos mostra o poder transformador da fé, não pela força ou tamanho da nossa fé, mas pela grandeza de Deus. Uma fé verdadeira, mesmo pequena, tem o potencial de mover montanhas porque ela está vinculada ao poder ilimitado de Deus e não à nossa capacidade humana. A montanha, mencionada aqui, é frequentemente vista como um símbolo de obstáculos ou dificuldades que surgem em nossa vida. A fé, quando verdadeira e genuína, nos dá a capacidade de vencer esses obstáculos. Mas o que importa é a direção da fé, para onde ela é direcionada. Se colocamos nossa fé em Deus e em sua promessa, mesmo diante dos maiores desafios, podemos ver grandes mudanças em nossas vidas. A chave não é o tamanho da fé, mas a certeza de que ela está firmada em um Deus que pode tudo. A fé também está intrinsecamente ligada à esperança. O autor de Hebreus nos ensina que a fé não é apenas uma confiança nas coisas que ainda não vemos, mas uma confiança de que aquilo que esperamos se tornará realidade. E o que esperamos, no contexto cristão, é o cumprimento das promessas de Deus, tanto no presente quanto no futuro.
A fé, portanto, nos conecta ao futuro glorioso que Deus preparou para aqueles que o amam. No entanto, é importante destacar que a esperança bíblica não é uma expectativa vaga ou uma mera probabilidade, mas uma certeza fundamentada. Ela é uma convicção de que Deus, sendo fiel, realizará tudo o que prometeu, seja no campo espiritual, emocional ou material. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, 24, 25, fala sobre a esperança em Cristo como uma esperança que não se vê, mas que é esperada com paciência. Isso nos ensina a confiar em Deus, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Se você chegou até aqui e gostou do tema, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. O tema da fé como o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a convicção das coisas que se esperam, é uma passagem profundamente significativa, retirada de Hebreus 11, 1. Essa definição bíblica nos ajuda a entender que a fé vai além do simples acreditar. Ela é a confiança absoluta em algo que não pode ser tocado, visto ou comprovado por meios humanos, mas que é real e confiável aos olhos de Deus. A analogia com a moeda corrente de um país é excelente para ilustrar o conceito de fé no reino de Deus. Cada nação tem sua moeda oficial, e essa moeda só tem valor dentro do território daquela nação. Se você estiver no Brasil com milhões de dólares em mãos, esses dólares não têm valor no Brasil, a menos que você os converta para a moeda brasileira, o real. Para que o valor seja reconhecido e utilizável, é necessário que ele seja trocado pela moeda corrente da terra onde você está. Da mesma forma, no reino de Deus, a fé é a moeda de troca, que nos permite acessar as promessas divinas e as bênçãos espirituais. Se não tivermos fé, é como se estivéssemos tentando operar em um país sem conhecer sua moeda, sem poder adquirir nada, por mais valioso que seja. A fé é, portanto, o que nos conecta ao poder de Deus. Sem ela, por mais que Deus tenha promessas e bênçãos preparadas para nós, não conseguimos trocar ou acessar o que Ele tem a nos oferecer. A fé como fundamento. A palavra fundamento em Hebreus 11:1 se refere a algo sólido, seguro e confiável. A fé é a base que nos permite acreditar em coisas que não podemos ver. Ela nos dá uma certeza interior de que aquilo que esperamos vai se realizar, mesmo quando não há sinais imediatos ou evidências visíveis disso. É como construir uma casa sobre uma rocha. Mesmo que a tempestade venha, a fundação é sólida e a casa permanece firme. Convicção das coisas que se esperam. A fé nos dá convicção, uma certeza profunda de que as promessas de Deus se cumprirão. Essa convicção não é uma mera esperança vaga, mas uma certeza robusta, mesmo em meio à incerteza ou aos desafios. É a confiança de que Deus não falha e de que Ele cumpre suas promessas, independentemente das circunstâncias. A fé como requisito para a aproximação a Deus. Aquele que dele se aproxima, creia que Ele existe e que é recompensador daqueles que o buscam. Hebreus 11, 6. Isso nos ensina que sem fé não conseguimos nos aproximar de Deus de forma eficaz. Fé não é apenas acreditar na existência de Deus, mas confiar que Ele é um Deus que se importa e que recompensa aqueles que o buscam. Essa fé é a chave para uma vida de relacionamento com Deus, para a obtenção das bênçãos divinas e para o cumprimento dos propósitos de Deus para nossas vidas. A moeda do reino dos céus. Assim como o dinheiro de um país só tem valor dentro das suas fronteiras, a fé tem valor somente no reino dos céus. As promessas de Deus são moeda corrente no reino dele. Para que possamos desfrutar dessas promessas e receber as bênçãos divinas, precisamos usar a fé como a moeda para acessar aquilo que Ele já preparou para nós.
Isso significa que a fé é essencial para que possamos ver a manifestação da ação de Deus em nossas vidas. O recompensador de aqueles que buscam. Finalmente, a fé também nos ensina que Deus é recompensador daqueles que o buscam. Isso nos aponta para a ideia de que Deus honra aqueles que se aproximam dele com fé verdadeira. Ele não está distante, mas está disposto a recompensar aqueles que confiam nele e buscam seu auxílio com sinceridade e persistência. A fé é uma espécie de moeda espiritual necessária para acessarmos tudo o que Deus tem preparado para nós. Sem fé, não conseguimos operar no reino dos céus. Assim como sem a moeda corrente de um país, você não pode realizar transações nesse país. A fé, portanto, não é apenas uma crença passiva, mas uma atitude ativa de confiança e expectativa nas promessas de Deus, que nos recompensa por nossa busca constante e sincera. Ao cultivar e exercitar essa fé, estamos construindo um fundamento sólido em nossas vidas, que nos permitirá ver as promessas de Deus se cumprindo, mesmo quando elas ainda não são visíveis aos nossos olhos.